Olá, nós estamos no ar ao vivo com o programa Presença Espírita. Hoje, o programa especial de aniversário. Maurício, 8 anos de programa e nós e a equipe aqui estamos muito felizes. Nós conseguimos, né? Você se lembra do primeiro programa? A gente lembra, parece que foi ontem, não é, Silvia? Foi despretensioso, a gente não imaginava a possibilidade, não imaginava de nós como voluntários estarmos aqui no programa, se colocar como apresentadora, aprendermos, né? Nós 4 que trabalhamos com apresentadora, além de nós, o Ayrton e a Patrícia, e o programa aconteceu. Estamos há 8 anos aqui, sempre na Rede TVM, sempre às quintas-feiras, né? Começávamos às 21h, desde alguns anos a partir das 22 horas, e sempre com muita repercussão, sempre com muita companhia do pessoal no Facebook. Nós estamos postando hoje fotos na nossa página dos bastidores, um pouco antes do programa, e o carinho das pessoas é revigorante para o programa dar continuidade, né? E nós ficamos calculando esses dias aqui nos bastidores, nós estamos com aproximadamente 400 programas. E calculando a quantidade de livros que nós sorteamos, daria para formar uma biblioteca, mais de 400 livros, porque em muitos programas nós sorteamos 2, muitas vezes os convidados trazem livros. E então, nesse tempo todo, o concurso dos participantes, dos entrevistados, da equipe de apoio, e interessante que nós conseguimos manter a mesma equipe desde o começo do primeiro programa, formando uma grande família Presença Espírita, muita amizade, um clima sempre muito agradável aqui nos bastidores do programa. O João, que é o nosso cinegrafista, que já nos acompanha desde há muito. Praticamente desde o começo, e o Steve, que faz a parte de edição. E agora nós estamos com os nossos programas no YouTube, nós já temos mais de 20 programas no YouTube, e o Facebook, que o Maurício, durante o programa, ele fica conectado e falando com vocês. Nós recebemos não só a participação das pessoas que querem concorrer ao livro, mas offline, inbox, perguntas das pessoas a respeito das questões do sofrimento da alma, de questões familiares. Enfim, o programa está cada vez mais interativo, e hoje, por ser programa de aniversário, nós, então, convidamos a todos vocês para estarem conosco nessa próxima hora, uma hora de comemoração realmente, porque é um caminho longo, de toda semana estarmos aqui e com a responsabilidade de levar até os lares a mensagem espírita. Sempre com o objetivo de falar da doutrina espírita, não é, Silvia? Nós sempre comentamos que trabalhamos como voluntários aqui, e a estrela do programa é sempre a doutrina espírita. Estamos nós hoje, amanhã estará talvez outras pessoas, porque o objetivo não é nós aqui, a personalidade que nós representamos aqui à frente, mas sim a doutrina espírita. Estamos aqui para levar até você, sempre o nosso mote, o lema do programa é exatamente esse: levar a você a visão espírita a respeito da vida e dos seus valores. Porque a vida tem uma complexidade muito própria. Reencarnar é um processo desafiador para todos nós. Não é por acaso que os espíritos nos dizem que toda vez que nós programamos e encertamos a viagem para retornar ao mundo físico, ela é cheia de apreensões. A volta é cheia de felicidade, quando bem conduzida. A vinda que é cheia de apreensões, porque a vida é desafiadora. Ter um farol a iluminar o nosso caminho, a nos dar os parâmetros e responder às perguntas essenciais que nos aliviam a dúvida, que nos consolam na dor, que nos impulsionam para o progresso e que iluminam o caminho para que as nossas opções sejam mais lúcidas, é fundamental, principalmente nesses dias tão complexos que vivemos. E a proposta do programa é exatamente esse: levar a você o que a doutrina pode nos oferecer. E foram inúmeros temas ao longo de 8 anos, não é, Silvia? Temas que são sempre muito abordados, como mediunidade, por exemplo, né? É um tema que suscita muito. Esses dias falamos sobre casamento, também foi um tema muito comentado. Então, trafegamos pelos mais variados temas, né? Sobre desencarnação, sobre mediunidade, a vida em família nos mais variados aspectos, a relação pais e filhos,
a relação matrimonial, falamos sobre suicídio, falamos sobre morte, falamos sobre comunicação, influência dos espíritos, educação de crianças. São os mais variados temas da vida que a doutrina espírita nos oferece a razão, pautado no princípio da reencarnação, da imortalidade da alma, da comunicabilidade do mundo espiritual com o mundo material, da pluralidade das existências, da pluralidade dos mundos habitados. Esses os princípios que conduzem a doutrina espírita. E o que temos sempre falado aqui, Maurício, a respeito da moral cristã, que é a base sustentadora da doutrina espírita. E os espíritos nos ensinam que o evangelho é o roteiro da nossa vida, mas a caminhada, ela corre por nossa conta. Nós temos a referência em Jesus do comportamento moral e o nosso próprio esforço tem que ser colocado à prova. Nós estamos aqui na Terra para trabalharmos no nosso progresso, no progresso do planeta em que nós habitamos. E como sempre diz o Maurício aqui, a vida não é um parque de diversões, porque viver todos vivem, até os animais mais inferiores vivem, mas viver com responsabilidade, esse é o objetivo do ser humano, esse é o objetivo do espírito imortal, que busca o planeta Terra, utilizando de um corpo, de uma ferramenta de alta sofisticação, muito elaborado, criado especialmente para a habitação da alma, e é através dessas várias vidas, desse ir e vir, do plano espiritual para o plano físico e vice-versa, é que o espírito vai conquistando, angariando conhecimentos, crescendo em moral, para que cada vez mais possamos galgar aí as escadarias da evolução, e muito do futuro a gente não sabe. E a gente não pode deixar de agradecer as pessoas que não estão à frente das câmeras, não é, Ciro? A equipe de apoio, quem atende o telefone quando você liga aqui para a Rede TVM, quem nos dá os avisos dos intervalos, do horário, do finalizar. Há sempre uma boa quantidade de companheiros, também voluntários, que atuam aqui no programa, não aparecem aqui, mas anonimamente para os telespectadores, mas fundamentais para que o programa tenha mantido esse padrão, tenha mantido sempre essa estrutura que você acompanha desde há 8 anos. As pessoas que dão os livros para sorteio, porque é uma doação, muitas vezes as pessoas não sabem, mas são pessoas anônimas que doam os livros, que colaboram com o programa, para que a gente possa sortear para você, para que ele possa chegar até você, para que a gente difunda a leitura espírita. Então, é uma corrente do bem que tem em torno do programa, não é? E lembrando que os livros são sempre muito bem disputados no Facebook, né? E dependendo da obra, nós temos muitas participações aqui, e o desejo de ter em mãos essas obras que trazemos aqui, que sempre engrandecem a nossa alma, através de leituras muitas vezes calmantes, leituras para reflexão, essas leituras mais curtas que trazemos aqui, onde nós estamos em qualquer lugar e abrimos aquele livro e, às vezes, ao acaso, né, Maurício, ao acaso, cai aquela mensagem exatamente que nós precisamos, minimizando muitas vezes a nossa angústia, o nosso mal-estar naquele dia, e a mensagem vem nos dar aquela força moral para continuarmos com a nossa caminhada. Nós já estamos aqui com o Ayrton, né? Nós já estamos com o Ayrton. Ayrton, você que é apresentador do programa Presença Espírita aqui conosco, qual que é o impacto do programa que leva a mensagem espírita aos lares? Como que essa mensagem chega aos lares, esclarecendo tantas coisas como a doutrina? Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer também a oportunidade de estar aqui com você, Silvia e o Maurício, muitas vezes apenas contribuindo na ausência do trabalho que vocês executam muito bem. Isso retrata o êxito do programa durante todos esses anos. Mas o objetivo, como disse o Maurício, não é a nossa personalidade aqui, mas sobretudo a doutrina espírita. E a doutrina espírita tem como finalidade essencial o esclarecimento e a consolação. Então, toda vez que nós nos deparamos com o conteúdo espírita, essa é a finalidade principal. Então, o programa com certeza chega a muitos espíritas e a outros que simpatizam com a doutrina espírita,
podendo tomar conhecimento da sua dimensão, das diferentes temáticas que aqui já foram abordadas e, sobretudo, do esclarecimento que muitas doutrinas, muitas outras crenças não tocam ou não têm a mesma profundidade, mas sempre fazendo brilhar na sua essência aquilo que é comum a muitas crenças, que é o ensino moral cristão. Então, a doutrina espírita, como uma doutrina consoladora, não poderia deixar de sempre divulgar o Evangelho. E sempre que falamos do Evangelho de Jesus, com certeza aqueles que nos acompanham, e quer seja ao vivo ou nos reprises, têm a oportunidade de ter um pouco dessa dimensão do que é a doutrina espírita e do que o Cristo representa para nós como espírito, como aquele ser luminoso, o espírito mais avançado que esteve entre nós e que nós tanto estudamos, tanto buscamos o entendimento dos seus ensinamentos para a nossa vivência. Então nós também, como aprendizes, pensava eu, quando vocês mencionavam a questão do programa, muitas vezes nós, como hoje que estamos nessa condição da divulgação da doutrina espírita, também somos grandes devedores no processo de divulgação do Espiritismo, que também faz parte de um processo de redenção. Ao menos a mim me ocorre que, como o Espírito que precisamos todos desse processo de aprimoramento, e uma contribuição na divulgação é, antes de mais nada, uma contribuição a nós mesmos no processo de aprimoramento e de redenção espiritual. Saberemos nós que, se um dia poderemos ter nos comprometido diante de outras tarefas, e hoje estamos aqui diante das câmeras falando do Espiritismo, talvez como uma necessidade também como espíritos de contribuir na divulgação daquilo que um dia possamos até ter denegrido, e hoje temos a missão, a tarefa que assumimos, e muitos de nós, como a gente já se conhece, trabalhamos da divulgação do Espiritismo há muito, mas também como um grande compromisso, talvez assumidos na própria pátria espiritual, que nos reúne nesse programa aqui, o Presença Espírita, para levar a luz da doutrina espírita a tantos que simpatizam e a muitos espíritas que são aqueles fiéis companheiros do nosso programa, né? E Maurício, quanto que nós temos aprendido também no preparo do programa, na escolha do tema, que vamos muitas vezes pesquisar algum dado histórico que a gente já esqueceu, ou muitas vezes nós aprendemos aquilo no preparo do programa, isso também é uma conquista, né? Muitas das vezes as reflexões que aqui temos que fazer, do que aqui fazemos, o preparo que aqui temos para estarmos no programa, realmente é um motivo de aprendizado, é um momento de aprendizado, de reflexão. Muitas das vezes as perguntas dos telespectadores nos trazem reflexões que não tínhamos sobre uma abordagem ou esta. Então o programa é um aprendizado coletivo, não trazemos aqui e não temos a pretensão de ensinar ninguém, mas sim de aprendermos junto com a doutrina espírita em torno dessas reflexões, conduzido sempre pela lucidez do raciocínio de Allan Kardec. Bom, e hoje, sendo um programa especial, nós faremos, como sempre fazemos no aniversário do programa, o sorteio de uma obra por bloco. Então, nós temos 4 obras belíssimas e nós estamos terminando esse bloco agora e a gente já vai... Qual fazemos, Maurício? Fazer um sorteio? Mas nós não registramos ainda. Eu sugiro que a gente faça logo depois do intervalo, certo. Então. Os nomes estão aí E a gente está registrando os nomes aqui. Uhum. Então, os nomes estão aqui no Facebook, a gente vai fazer os papéis e no próximo bloco a gente vai fazer o sorteio de uma obra. Vocês continuem aí, liguem para o 3028-7122, continuem com o Maurício no Facebook, curtam a nossa página. Nós estamos registrando aqui hoje o programa, os bastidores, as pessoas que nos apoiam, que estão do outro lado das câmeras, e vocês aproveitem então para conhecer, né, e ter uma oportunidade de conhecer como é que funciona aqui na Rede TVM o programa Presença Espírita. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos. Nós voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Hoje o programa especial de aniversário. São 8 anos que o programa Espírita está no ar aqui pela Rede TVM, aproximadamente 400 programas e nós estamos em festa. É um motivo muito importante para todos nós, para a doutrina espírita, para o movimento espírita da nossa cidade. Um programa que não falha. Ele acontece todas as quintas-feiras já há todo esse tempo. São muitos programas, muitos assuntos importantes que foram falados e nós não podemos esquecer
das pessoas convidadas para a entrevista, que na maioria das vezes aceitam o nosso convite, e quando não aceitam porque não podem, ter um compromisso, mas nós temos uma lista de nomes que não vamos decliná-la, mas vamos agradecer a todos os participantes. E a Patrícia Giardini, que é apresentadora do programa Presença Espírita, também já está conosco num programa festivo. Como é que você está se sentindo de 8 anos do programa, Patrícia? É muito bom, né, Silvia? É muito bom participar desse programa, é muito bom ajudar na medida do que a gente pode. E a nossa missão, né, como divulgadores da doutrina espírita, não é tão pretensiosa assim. Se um de vocês aí do outro lado já se sentir melhor com o que a doutrina espírita proporciona de bem-estar para todos, se apenas um se sentir bem, nós já estamos satisfeitos também. Então é uma alegria imensa fazer parte dessa família, que não é só a gente que está aqui, como você disse, todas as pessoas que fazem parte da nossa equipe, mas também quem está do outro lado. Né? Se nós estamos aqui até hoje, é porque essas pessoas que estão nos assistindo proporcionam isso. Sempre lotamos a cestinha do sorteio, né? As pessoas nos ligam, nos incentivam a divulgar a doutrina espírita, então isso não tem preço, é muito bom, é o que a gente esperava mesmo. Patrícia, eu estava conversando com o Ayrton no primeiro bloco a respeito do impacto da divulgação da doutrina espírita nos lares, como é que isso é recebido. Eu gostaria de complementar essa pergunta. A doutrina espírita, ela ensina como educar os filhos, por exemplo, a mensagem espírita chegando através da televisão nas casas, ela tem um conteúdo que as pessoas podem aproveitar para educar os filhos? Claro que sim. A doutrina espírita como um todo, ela é um campo metodológico. Ela, em todos os seus livros, Allan Kardec, como educador, se preocupou em criar um método, né, uma situação não só para estudo, como para que as pessoas pudessem vivenciar a doutrina espírita. Criar filhos, nós sabemos que não é fácil, né? Se aproximando aí o Dia das Mães, então nada mais oportuno do que falar hoje sobre isso. Criar filhos não é fácil nem para os pais e nem para os filhos, porque nós sabemos que dentro de uma família há aqueles seres em antagonismo, muitas vezes não estão em situação tão favorável para cumprir as suas missões, mas, né, como o amor cobre a multidão de pecados, como o amor sempre vence a todas as barreiras, mais uma vez, com a doutrina espírita, vem a educação dos filhos como uma das missões mais importantes que um ser humano pode ter. E a doutrina espírita nos ensina nesse sentido, né, nos oportunizando um norte, um caminho a ser seguido, do que é certo, do que é errado, dentro de um contexto também muito caridoso, porque sabemos que ainda somos seres em formação, evoluindo, então errar faz parte da nossa vida e só erra quem tenta, né? E é isso que Deus e os bons espíritos esperam de nós, que nós tentemos. Criar filhos é uma experiência, não é um dom que simplesmente cada um tem mais do que o outro. São experiências que nós vamos passando, mas o importante é ter a boa vontade e achar, né, ter aquele sentimento de que sempre você fez tudo aquilo que você podia por seu filho, porque é isso que se espera de nós, é isso que nós devemos fazer, né? Criar os nossos filhos a cada dia como se aquele dia fosse o último, e que nós tenhamos a nossa consciência tranquila, que se nós deixarmos eles seguirem o caminho deles na Terra, que eles vão conseguir por si mesmos. Então a doutrina espírita sempre nos ajuda assim, não só nos intuindo, mas também com as lições que ela contém em seus ensinamentos. Patrícia, como prometido, nós vamos fazer o sorteio do primeiro livro, Maurício, O Espiritismo na sua expressão mais simples. Para aqueles que quiserem saber, hoje nós sortearemos várias obras em homenagem ao nosso aniversário. Para aqueles que quiserem saber quais as obras, nós deixamos na nossa página no Facebook. O Espiritismo na sua expressão mais simples, de Allan Kardec. O Espiritismo, uma nova era, de Richard Simonetti. E uma antologia mediúnica, uma coletânea de mensagens psicografadas pelo nosso querido Chico, em torno do tema Mãe.
E por quarto, um CD do programa radiofônico da Federação Espírita do Paraná, Momento Espírita, o volume 12. E ao longo do programa iremos sortear todos esses. Agora, essa obra básica de Allan Kardec sobre o Espiritismo, e aí a Jana Jaworski é que foi a sorteada. Parabéns, Jana, a nossa primeira sorteada aqui no programa de hoje. A gente falou há pouco tempo sobre a reencarnação e sempre chega perguntas aqui, qual é o propósito da existência na Terra, Maurício? E eu vou perguntar para o Ayrton a esse respeito, que é uma pergunta bastante importante, porque muitas pessoas nos perguntam, mas por que a evolução não pode ser no mundo dos espíritos, já que lá é a pátria real da alma, né? Qual é a necessidade primária da existência na Terra, Ayrton? Bem, quando nós estudamos a doutrina espírita, percebemos que o progresso ele pode se dar no mundo espiritual, mas essencialmente nós precisamos dessas experiências, dessas etapas nesses mundos, como nós estamos encarnados no mundo de provas e expiações, pelo gênero de experiências que aqui nós passamos, que não tem similar no mundo dos espíritos. Daí então a necessidade da vida corpórea. Veja, o vínculo do espírito com o corpo material já proporciona experiências de uma natureza diversa, porque nessas etapas iniciais há uma predominância da matéria sobre o espírito. Então, o espírito vinculado à matéria, ele é forçado a desenvolver inteligência e sentimento. Então, o vínculo com o corpo físico já propicia um gênero de experiências que não tem como analogia. Mas, naturalmente, que esses períodos entre as encarnações trazem muitas instruções. E aí nós voltamos em mundos como esse, em mundos superiores, para continuar o processo evolutivo. Mas a finalidade primária da existência, uma mensagem de Joana de Anjos, chamada necessidade da autoiluminação, já é exatamente isso. Ela enfoca essa necessidade de nós iluminarmos, ou seja, progredirmos, aquilo que muitas vezes falamos de reforma íntima, reforma interior, a autoiluminação. Ela assim se expressa numa mensagem que ela ditou no dia 3 de junho de 2009, na cidade de Assis, na Itália, falando disso, da autoiluminação, como a necessidade, a experiência primária que nós devemos viver na Terra, já que essa vivência nesse mundo propicia essas experiências. E aí nós somos forçados a esse processo de aprimoramento através do estudo, porque ela diz que uma vez que a gente desenvolveu o intelecto, a razão, o homem descobre que ele não se sente completo. E aí que surge a necessidade da autoiluminação, esse processo de reaproximação, de aproximação com o Criador. E somente através do estudo, da meditação, da prece e do esforço continuado é que esse processo se dá. Então, surge o vazio existencial indicando a necessidade do que ela chama de autoiluminação. E esse é um processo lento, de dedicação, de estudo, de esforço contínuo para que esse processo se implante gradualmente. Quando você fala em estudo, esse estudo é só das coisas da alma ou a parte intelectual também pode nos ajudar? Isso, qualquer conhecimento ele enriquece. Então aí nós temos as ciências, as artes, então diversas formas de expressão do conhecimento, e não só o conhecimento intelectual, mas há diferentes formas de expressão, assim como nós temos diferentes formas de inteligência entre cada indivíduo, as diferentes classificações da inteligência. Então, esse desenvolvimento intelectual é uma faceta do amplo conhecimento que a gente pode adquirir em diferentes áreas, assim como o desenvolvimento que o Espiritismo nos propicia a respeito da espiritualidade. Então, esse é só um ângulo daquilo que tudo que se pode aprender. Mas aí vem o desenvolvimento que a doutrina espírita enfatiza, que é o desenvolvimento moral. Que quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que a virtude da nossa geração é a inteligência, é o intelecto desenvolvido. E a nossa fragilidade é o lado moral. Então, por isso, a necessidade da autoiluminação, do estudo do Evangelho, tendo como um roteiro, como você mencionou, o roteiro luminoso, que é o Evangelho do Cristo. Então, esse aqui é o nosso grande desafio, botar essa inteligência agora no caminho do progresso espiritual. Maurício, na semana passada, no nosso programa de perguntas e respostas, nós tivemos uma pergunta a respeito das desencarnações coletivas, que sempre chega aqui para nós, né? Então, as pessoas querem saber a respeito desses desastres que levam tantas almas para o mundo dos espíritos. Então, eu vou aproveitar o gancho para perguntar para a Patrícia como é que funciona a lei da causa e efeito. O que é a lei da causa e efeito? Seria uma lei de ação e reação? A lei do olho por olho, dente por dente? Há
dificuldade de compreensão nisso. Tudo que a gente faz, a gente paga aqui na Terra, mas é assim, desse jeito, como se Deus fosse um vingador e que a gente tem que pagar, sofrer na mesma moeda aquilo que a gente provocou? A lei de ação e reação, a lei de Talião, elas têm uma relação muito grande, mas eu colocaria a lei de Talião em relação aos homens, né? E a lei de causa e efeito como em relação a Deus. Porque para explicar a lei de causa e efeito, a primeira coisa que a gente faz é conceituar Deus. E à luz da doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primeira, né, ou primária de todas as coisas. Então, causa e efeito. Para Deus, né, não tem uma causa anterior. Né? Deus existe e é a partir dele, então, que a gente vai sentindo os efeitos. Né? Então, lei de ação e reação. O que eu faço, volta para mim. Essa é a base da doutrina espírita. E isso não tem nada de pagar, de aqui se faz, aqui se paga. Né? É uma lei tão natural, né? É uma lei tão justa como é a lei de Deus, é justa, é boa. É uma lei tão certa que não deixa dúvida nenhuma. Né? E em especial nas relações familiares, ela então faz um sentido enorme. Né? Porque se hoje eu tenho que passar por dificuldades, por doenças, por dificuldades econômicas, financeiras ou, né, qualquer problema na nossa família em relação à educação, é porque eu preciso passar por aquilo, não por uma lei de Talião, né, olho por olho, dente por dente. Então, se eu cortei o braço de alguém, alguém tem que cortar o meu braço e esse alguém seria Deus. Não. Né? A vida de todos nós e as sucessivas encarnações, elas fazem parte do nosso aprendizado. Só assim para a gente aprender. Né? Quando nós agimos de uma forma não boa, nem para nós e nem para as outras pessoas, essa é a causa, nada mais justo que nós soframos um efeito. Que é só a partir desse efeito, esse efeito é sempre a lição. Né? Quando nós compreendemos essa lição, nós não precisamos mais passar por isso. Mas nunca como um pai temível que bate em seus filhos ou que quer vingança, nunca nessa situação. E o Ayrton falava a respeito da autoiluminação, dessa necessidade que nós temos, essa viagem interior. E eu queria saber de você, nem sempre é fácil, né? Porque muitas vezes quando a gente faz uma viagem interior honesta, nós não podemos encontrar dentro de nós coisas que nós não gostamos. Sim, mas essa é a essência, né? Justamente como ainda espíritos imperfeitos, é natural que a gente tenha ainda essas dificuldades, que não é para ser uma via crucis, mas também não é um mar de rosas. Então, não é um processo fácil, é árduo, é doloroso. Vemos os grandes exemplos de espíritos que venceram na encarnação, nas encarnações terrenas, dizendo que esse é um processo difícil. Mas também, quando nós entramos nesse processo de autodescobrimento, aí sim nós temos a verdadeira dimensão da nossa realidade espiritual. Por isso que quando a gente estuda o Evangelho, não é que a gente automaticamente se torna bom, mas dá uma noção de quão distantes nós estamos daqueles ideais cristãos, daquilo que o Evangelho nos apresenta. Então dá para ter uma ideia da distância que nós estamos desses ideais nobres. Agora, com certeza haverá desânimo, dificuldade, vontade de desistir, mas essa voz interior que nos conclama ao processo de aprimoramento vai sempre nos impulsionar adiante. É lógico que em processo há aqueles que buscam neutralizar a consciência e mergulham em processos diversos, como Joana de Ângeles fala, de processo depressivo, de processos de ansiedade, diversas neuroses. Por quê? Bom, nega-se a esse processo. Negar o processo neutralizando a consciência, quando busca apenas nos aspectos exteriores, na vida material, a vida, o sentido da vida é só o presente. Agora, quando a doutrina espírita dilata esses horizontes, mostrando a vida espiritual, naturalmente nós somos conclamados a uma mudança de prisma, mudança de ponto de vista, onde o presente não é mais o objetivo, mas o futuro renovado, aí sim. Mas esse processo, sem dúvida, que é árduo. A questão do Livro dos Espíritos que nós vamos buscar é a 919, que é aquela que Agostinho disse. Né? Quando Allan Kardec pergunta qual é o meio prático mais eficaz para melhorar-se durante essa vida e evitar os arrastamentos do mal,
Aí Agostinho diz para Allan Kardec, diz assim, um sábio da antiguidade já vos diz, conhece-te a ti mesmo. E aí Allan Kardec faz o desdobramento, perguntando como é que é na prática isso, e aí Agostinho discorre sobre isso, que é um processo, e ele se tornou virtuoso, né? Virtuoso pelo esforço que fazia diariamente, não é um esforço assim ocasional, hoje eu faço, semana que vem eu leio, hoje eu me interesso pelo Evangelho, aí depois eu passo por um período, não quero mais ler, depois eu volto, não é um processo diário, contínuo, de esforço que ele fazia de análise de consciência diária. Então, De é método de mesmo. método, tem que ter disciplina mesmo. Oi? Tem uma pergunta aqui. Mas pode fazer a do Sérgio, que veio por telefone, e depois eu faço a do Facebook. Então, Maurício, o Sérgio pergunta se as mães desencarnadas, elas também sentem as vibrações e as homenagens feitas por elas no Dia das Mães. Sem dúvida, não é, Silvia? Nós somos ligados por laços de afeto e o pensamento, quando não estamos fisicamente juntos, o pensamento é quem nos liga. Então, esse carinho, não a tristeza, não a revolta, não o desentendimento, a incompreensão dos desígnios de Deus, mas esse carinho, saudades, essa homenagem. Quantas vezes a gente não lembra, né, carinhosamente, puxa, minha mãe fazia esse prato tão gostoso, ou ela repetia tanto, às vezes a avó, né, a gente fala assim, minha avó sempre me dizia isso. Cada sentimento de carinho que a gente emite, seja no Dia das Mães, que vem próximo, seja alhures, assim, ao longo do nosso cotidiano, isso repercute com vibrações. É o presente que a gente oferece para a mãe, para a avó, para essas pessoas importantes na nossa vida, né? E o Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, ele diz que há duas datas no mundo dos espíritos atrelado ao planeta Terra, atrelado à psicosfera do planeta Terra, onde há uma grande mobilização das almas buscando as famílias aqui na Terra, que é o Dia de Finados e o Dia das Mães. As mães não só recebem as vibrações através das preces que nós direcionamos a elas no mundo dos espíritos, como elas vêm nos visitar em nossos lares, na maioria delas, quando estão em equilíbrio, em condições disso, para abraçar seus filhos e participar daquele momento, daqueles pensamentos do lar no Dia das Mães. Então, é uma data muito importante e deve ser comemorada mesmo, né, Patrícia, você que é mãe, porque a mãe tem um pedacinho de Deus nela, né? Que tem essa capacidade da criação, e os espíritos dizem também que o amor mais parecido com o amor que Deus tem por nós é o amor de mãe. É verdade, a gente viu esse exemplo claramente, né, enquanto Jesus esteve na Terra, de Maria, né, da dedicação de Maria, da resignação de Maria diante de todo o sofrimento que ela passou. Né, e Jesus reconhecia isso, ele sabia o quão difícil era para ela e seria para ela. Imagine, né, você vê um filho agonizando injustamente, mas ela segurou as pontas, e hoje Maria é o nosso paradigma, é o nosso exemplo maior a ser seguido, de um espírito de luz, né, que teve essa missão de trazer, de educar o nosso menino, né? Que não deve ter sido fácil. Ayrton, a gente tem uma pergunta aqui da Sandra no Facebook. Ela tem a seguinte dúvida. Ela quer saber se é possível desencarnar e logo em seguida reencarnar. Tem um prazo, tem um tempo, tem uma regra para isso? Bom, possível ainda é, mas os espíritos nos esclarecem que esse período ele pode durar de alguns... Porque é necessário, após o desprendimento, um período que o espírito tome consciência também para a programação de uma nova existência. Ainda que seja possível, não é o mais comum. Porque o mais comum seja um tempo que o espírito traça novos objetivos, alguns desencarnam em condições difíceis, que não compreendem nem a própria existência, quanto mais uma nova encarnação. Possível é, mas também esse período na erraticidade, em O Livro dos Espíritos, encontramos a informação que pode durar de meses a milhares de séculos, na nossa contagem do tempo. Então, não é muito comum esse processo, porque justamente a finalidade é o progresso. Então, o espírito passa por um período de esclarecimento e também traçando os novos objetivos numa outra encarnação. Então, não é, ainda que seja possível, não é o mais comum. Né? E é bom dizer também que a relação de tempo, né, no mundo espiritual é diferente da que nós temos aqui, né? Deus não coloca um prazo de validade, né? Nós temos muito tempo aí para se acertar, quanto antes melhor, né? Maurício, agora a gente vai sortear então o CD Momento Espírita. Então vamos ver para o pessoal que já deixou o registro. Nós temos inúmeros registros aqui no Facebook e pelo telefone. E aí o nosso próximo sorteado vai ser a Daniele Sesh.
que participou conosco aqui pelo Facebook. Ela tem, então, o CD Momento Espírita. Parabéns aí, o nosso segundo sorteio. Temos mais 2 livros ainda para sortear hoje, se o pessoal pode estar participando. Se você está nos acompanhando nas quintas-feiras, quando o nosso programa é ao vivo, hoje é um programa mais extenso, nós diminuímos os intervalos comerciais para estar mais com você, para sortear os livros. Participe, ainda dá tempo, até às 11 horas nós estamos aqui nessa quinta-feira, quando o programa é ao vivo. E um dos grandes anseios da alma, Maurício, é a questão da vida futura. Quantos de nós trazemos desde a nossa meninice aqueles conceitos do céu, do inferno, das regiões de sofrimento no mundo das almas, e isso gera o medo da morte, o medo do desconhecido. E a doutrina espírita vem, então, tirar o véu, mostrar o que há do outro lado da vida. E ela mostra que do outro lado da vida há vida, muito mais intensa do que a vida que nós vivemos aqui na Terra, porque nós estamos desprovidos, despojados, desatrelados do corpo físico, não estamos mais limitados aos sentidos que o corpo físico nos impõe. Então, a alma, ela tem uma abrangência na sua percepção, uma abrangência na sua visão, e é no mundo das almas que nós buscamos, no nosso retorno, o alimento do mundo dos espíritos. Então, em relação a essa questão desse anseio do homem de saber o seu destino, é que eu gostaria que o Ayrton me respondesse como entender a salvação da alma e como conseguir a salvação da alma. Emmanuel nos esclarece que esse que a gente muitas vezes chama de salvação da alma nada mais é do que esse processo de autoiluminação. Isso ele diz no livro O Consolador, esclarecendo que é esse processo de aprendizado mesmo, onde o espírito se ilumina e então salva-se, ou seja, ele progride, ele se eleva na hierarquia dos espíritos. E nós aqui na Terra, como encarnados, vamos ter um roteiro. Ele diz que o nosso roteiro infalível é o Evangelho. Então, a salvação vem pela própria transformação moral. Então, em harmonia, como diz Joana de Ângeles, do processo de autoiluminação. A nossa linguagem é chamada de salvação da alma, é o processo de transformação moral. À medida que ele se eleva, é uma alma que deixa de passar pelos estágios, como nós passamos, de vidas que são difíceis, nas encarnações do nosso mundo não são fáceis. Então, dessas encarnações terrenas, que são um mundo como nós, que traz experiências difíceis, então o espírito se eleva e passa a habitar mundos cada vez mais felizes, mundos radiosos em que as experiências da enfermidade, da decrepitude já não existem mais. Então são almas elevadas. Muitos vêm a esse mundo como aqueles que trazem missionários, outros que são os nossos mentores, os guias espirituais, são aqueles que já transcenderam a condição comum. Então a gente fala de espírito Emmanuel, falamos de Bezerra de Menezes, falamos de tantos outros espíritos como Meimei, e são espíritos que já passaram por essas experiências e que estão no estado superior de elevação. Então esses espíritos já trilharam os caminhos que nós trilhamos e já venceram, já superaram a materialidade, o orgulho e o egoísmo que ainda nos caracteriza num mundo como esse. Né? Porque assim, você concorda que hoje, se nós tivermos que superar essa materialidade para nós hoje, em nossa condição, essa autoiluminação, ela fica mais complicada. O que você vê sobre isso? Porque como que a gente vai deixar o mundo, né? Não se socializar, simplesmente para ficar o tempo todo meditando, e eu sei que nem foi isso que Joana de Ângeles quis dizer. Sim, exatamente. Porque nesse processo a gente busca o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeitos, o homem no mundo. Ou seja, é para viver no mundo, não é para abdicar de tudo, mas quando diz os Espíritos que não é para viver em contemplação contínua, em preces, mas é para viver no mundo em padrões elevados de conduta. Quando a gente desperta, elevar os pensamentos a Deus através da prece, em momentos que a gente tenha dúvida, buscar a orientação do Evangelho e, sobretudo, quando nós repousarmos, ao fecharmos os olhos, novamente elevemos nossos pensamentos a Deus, em gratidão por mais um dia. Então, nós vivemos no mundo, temos as dificuldades, pagamos as contas e passamos por diversos processos de aprendizados, conflitos, família, vida social. Todos eles merecidos. Todos necessários e merecidos. Mas aí que está, nesses conflitos é que nós
precisamos da diretriz para que a gente esteja no mundo, mas não vivendo em função do mundo, mas em padrões elevados Até de você conduta. falou da questão 919 e Agostinho nos fala para um único menos um momento dia. do dia, né? Pra E fazer eu até essa vou elevação. perguntar isso para você, antes da gente fazer essa próxima pergunta aí pelo Facebook. Esse processo de autoconhecimento que Santo Agostinho nos ensina, ele dá um roteiro, nós temos um prazo, a gente tem noção de prazo para a conquista da gente conseguir fazer um diagnóstico de nós mesmos e dizer, a partir de agora eu vou começar a mudar nesse quesito. É o exercício do hábito, não é, Silvia? Sempre o hábito é ele que faz a mudança dos valores e do comportamento. Quando a gente se decide ou entende que a gente só consegue reformar aquilo que conhece, e por isso o espírito de Santo Agostinho, ao responder Kardec, ele diz: um sábio da antiguidade evoluísse, conhece que é a ti mesmo, que é um conhecimento milenário. Os gregos tinham isso esculpido na entrada do templo de Apolo, na ilha de Delfos, e Sócrates popularizou isso aí. E aí Kardec, ele redarga, mas isso é fácil de compreender, mas é difícil de exercitar. Qual é o meio prático de fazer isso? Como eu faço? E aí Santo Agostinho diz, dá um exemplo da vida dele, faz como eu fazia na minha vida. Ao final de todo dia, repassa a jornada. Tem alguém contra algo que você fez? Tem alguém que possa depor algo contra você? Alguém que ficou contrariado? E esse exercício faz com que a gente, de pequenas e grandes coisas, a gente consiga entender. E ele vai mais além. Se tiver em dúvida, se coloque na posição do sujeito. E aí a gente se coloca na posição daquele que sofreu a nossa ação e a gente rapidamente vai entender se fez ou não fez errado. Talvez a gente não consiga reverter a situação, mas a gente consegue não repetir. E é esse exercício diário de autoanálise que gera o autoconhecimento e a gente vai aos poucos, sem pressa, né? Sem pressa. A gente, ao despertar para uma nova realidade, a gente acha que vai santificar-se de imediato. Não, o processo ele deve ser contínuo, mas ele é lento, gradual. E as metas não devem ser altas nesse sentido que você disse, para que a gente não tenha muitas decepções, né? Não é? Porque as conquistas, elas são, tanto no campo moral quanto no campo intelectual, elas são par e passo, a cada vida, a cada existência. Às nossas possibilidades. Então, quando a gente faz planos muito altos, metas muito altas e não consegue alcançá-las, cai o desânimo, a decepção, né? Então, um dia após o outro dia, e assim a gente vai crescendo. Silvia, nós temos uma pergunta aqui. O Paulo faz a seguinte pergunta, eu deixaria para a Patrícia e para o Ayrton para responder. Quando um policial, em seu cumprimento de dever, tira a vida de alguém, tem punição do seu ato? Como ele responde isso perante a consciência divina? A legislação brasileira, em especial, ela absolve aquele que, no estrito cumprimento do dever legal, tirar a vida de alguém. O que vale sempre num ato desse, né, num ato como tirar a vida de uma pessoa, que é o ato mais vil que se tem, um dos que se tem conhecimento, porque só Deus pode tirar a vida de alguém, sempre o que Deus leva em consideração é a intenção. Então, a intenção daquele policial, naquele momento, era um bem maior, a proteção de um maior número de pessoas, né, a proteção de uma sociedade, né, aquele ser, Ayrton, me parece, aquele espírito que estava se opondo ao policial, ele estava se comportando de uma forma a colocar perigo para outras pessoas. Então, Deixa eu como a intenção não era matar, e sim proteger. Ayrton, Kardec faz uma pergunta semelhante, só que ele faz uma análise com a guerra, né? Um soldado na guerra, ele é culpado ou não? Que a gente pode fazer uma analogia, né? Do mesmo. Funciona esse raciocínio também? Exatamente, porque ele até coloca o exemplo daquele indivíduo que eu vou para a guerra com uma finalidade, morrer. Então ele se expõe a uma guerra porque ele não tem coragem de tirar a própria vida, mas ele expõe a própria vida. Aí a intenção já porque aí, como diferente. a Patrícia disse, a intenção é diferente, mas o que vale é a intenção em si. Mas como eu não tenho coragem de tirar a minha vida, alguém o tire por mim. Mas a intenção dele era morrer. Eu acho que na guerra, em qualquer outros conflitos, há sempre uma responsabilidade do espírito, como depende da intenção em si.
E na condição que nós vivemos, é muito difícil o equilíbrio completo de dizer que no fundo da consciência não poderia, por vezes, ter evitado. Quantas coisas que acontecem que poderiam ter sido evitadas, né, se quer seja aquele que foi a vítima, quer aquele que foi o agressor, tivesse um pouco mais de ponderação e equilíbrio. Com certeza, o mundo seria muito mais harmônico, não haveria armas, não haveria tantos conflitos, ofensas, agressão, se o Evangelho tivesse nas consciências. Então, um dia chegará que nós não teremos tanta necessidade de polícia. Vivemos esse momento no nosso estado de conflitos entre professores e as classes dos servidores, e um confronto recente com a polícia, exercendo o seu papel, mas e outros buscando digamos, defesa dos seus direitos, e nisso gera o conflito. Então, como os espíritos colocam na lei de destruição, lá, respondendo a Allan Kardec, a destruição é necessária, mas aqueles que a causam também têm responsabilidade. Então, todos respondem pelos próprios atos, como a lei de ação e reação. E a intenção é o que prepondera nesses casos, que por vezes chega a resultar em tirar a vida de alguém. E a questão, Patrícia Ayrton, da regra áurea da vida, da lei áurea da vida, é de só fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo lhe fizesse. Se todos os habitantes da Terra agissem assim, nós estaríamos com todos os problemas praticamente resolvidos, né? Porque a nossa liberdade começa onde termina a liberdade do próximo, e assim vai. São todos os ensinamentos que nós aprendemos como cristãos espíritas, como cristãos católicos, e todos eles, essa é a lei que norteia a nossa existência, muito bem explicada por Jesus, né, Ayrton? Exatamente. Se nós tivéssemos essa diretriz, com certeza a maioria dos conflitos não existiria, né? A gente lê, não façais aos outros o que não quereis que vos façam, ou no sentido positivo, façais aos outros o que quer que te seja feito. Com certeza, como o próprio Maurício lembrou, que é uma sugestão do Espírito Agostinho, isso tiraria toda e qualquer dúvida. Se fosse eu, ao receber essa ação, aprovaria? Se eu não aprovo para mim, não aprovo para os outros. Então, se essa fosse a regra, que é a chamada regra de ouro, a regra áurea, fosse aplicada, a sociedade seria muito mais harmônica. Então, por isso a beleza e a grandiosidade do Evangelho do Cristo, que a doutrina espírita tão bem revive na sua essência, que diminui tanto as dificuldades, tanto no âmbito da família, que a Patrícia falava, e no âmbito da sociedade. E se uma vez que o Evangelho é útil e aplicado no âmbito familiar, no âmbito da educação, com certeza a sociedade se modifica. É que quando a gente fala nesse assunto, né, a gente vem sempre aquele pensamento, os fins justificam os meios, mas é sempre se buscar um bem maior, né, de acordo com o que você disse, que a lei maior, a lei áurea, é a lei do amor. Então, né, no caso do que a gente começou a falar sobre o policial, mas se ele não agiu com um esforço maior do que ele deveria, né, esforçando-se mais, né, porque a princípio a gente fala, dá um tiro no pé já tá bom, né, mas será que aquela situação permitia aquilo? Então, sempre é a intenção, sempre o que se quer, como se recriminar uma mãe que acorrenta o seu filho a uma grade, acorrenta seus pés, seus braços, para que ele não use mais drogas. Como? Né? Quem pode atirar a primeira pedra? E Jesus sempre nos ensinando, sempre nos fazendo refletir acerca de todas as situações. Não deixa de ser uma agressão, né? Não deixa de ser... Mas qual é a finalidade dela? Né? Então, sempre se buscar a finalidade e nunca um esforço maior, né, para conter uma coisa que, meu Deus, né, pensar em dar um tiro de canhão para matar um exército de formigas, né? Então, tem que ter esse parâmetro também. Bom, os espíritos nos dizem que eles interferem na nossa vida muito mais do que nós podemos imaginar. Então, nesse processo de crescimento espiritual que todos nós estamos aqui na Terra, tem algum dedinho dos espíritos? Eles auxiliam no processo, porque eles nos auxiliam em muitas coisas. E se não fosse o mundo dos espíritos a nos apoiar, nós não conseguiríamos sobreviver aqui encarnados no planeta.
Então, eles ajudam no processo de iluminação, Patrícia Ayrton? Sem dúvida, basta que a gente eleve os pensamentos. Primeiro que nós vemos na elucidação em O Livro dos Espíritos que nós temos o espírito protetor, que a gente chama de anjo guardião, o espírito que tem uma missão de nos auxiliar. Então, esse que os Espíritos dizem que é o melhor amigo a quem devemos recorrer nos momentos cruciais. Então, a bondade divina concedeu um Espírito para nos auxiliar nos momentos da nossa existência, que nos acompanham durante a vida, durante os momentos que estamos no mundo espiritual, ou por vezes mais de uma encarnação. Esse Espírito tende a nos proteger e ser um grande amigo. E quanto mais esses outros que tem aí, que a gente diariamente quer seja, tomar contato dos conhecimentos através da literatura, né? Ou mesmo através, quando você eleva o pensamento, naturalmente que você já está em harmonia. Faz a Isso conexão. que você está falando não é autoiluminação? É um processo, é uma parte disso, porque os espíritos, lógico que os espíritos podem auxiliar, mas eles nunca vão poder tirar o papel que nos cabe, ou seja, tem as sugestões, através da literatura, ou sugestão mental, né? E tem os exemplos que a gente pode encontrar, mas eles nunca vão substituir o trabalho que nos cabe, ou seja, eles podem servir como um roteiro. Se nós lermos, por exemplo, acompanharmos a vida de Bezerra de Menezes, serve como um exemplo, mas caberá a nós, em última instância, fazermos o nosso papel. Eles nunca poderão nos conduzir a evitar que nós cometamos os erros e nem que nós sejamos forçados a fazer o bem. É lógico que quando nós naturalmente buscamos a literatura ou buscamos a elevação dos pensamentos, naturalmente somos beneficiados nesse processo. Que nós temos que tomar muito cuidado para que o espiritismo, né, a doutrina espírita, não seja uma caixa de Pandora ou algo inalcançável para nós, né? Porque quando nós falamos muito da necessidade de se autoiluminar, da necessidade de ser bom, de só fazer o bem, da caridade, do amor, né? Isso parece que não combina muito bem com o nosso atual estágio evolutivo, que nós temos um lado ruim, né, muito ainda saliente na nossa vida. Então, que a doutrina espírita seja acessível a todos nós. Nós temos, assim, algumas pessoas falam que o espiritismo é elite, né, das elites, e nós sabemos que não é isso, que nós precisamos compreender. É isso, Maurício? É isso aí mesmo, Patrícia. A gente tem mais uma participação agora. A Rosane faz a seguinte pergunta. Quando a gente desencarna, nós temos um anjo da guarda, um espírito protetor que nos acompanha. Quando a gente desencarna, esse espírito nos aguarda, continua conosco, via de regra, um espírito muito afim a nós. Então é claro que ele vai nos aguardar. Missão cumprida, concluiu, faz o balanço conosco e via de regra, é um espírito da nossa família espiritual. Então a gente segue com outros planejamentos de trabalho no mundo espiritual, de planejamento de reencarnatório. Ora, ele vai reencarnar. Chico tinha como mentor espiritual Emmanuel. Antes de desencarnar, Emmanuel já programou a sua reencarnação. E dizia para Chico, agora é você que vai cuidar da minha missão. Então, são almas muito afins, eles trocam os papéis. Bom, Maurício. Rápido, né? Estamos encerrando, mas antes, então, nós vamos sortear. Em comemoração ao Dia das Mães, tem mais um ali? Então vamos pegar mais um livro aqui. Chegou de doação mais um livro. Mais um. Agora, Edivaldo Franco, Encontro com a Paz e Saúde. Então, nós tínhamos 2 sorteios, teremos 3 sorteios. Mais 3. E já sorteamos 2. Então, vamos lá. Patrícia, fica contigo um sorteio. Em comemoração ao Dia das Mães, desse domingo, o livro Antologia Mediúnica. E quem ganhou foi? Foi Inês Santarello, perdão. Parabéns, Inês. Vou por aqui. Agora, o livro Paz e Saúde. Foi a Sandra Oliveira, que foi a sorteada do livro Paz e Saúde. E o nosso último sorteio é o livro Espiritismo, Uma Nova Era. E esse sorteado foi a Carla Valenga Alves, que entraram conosco aqui, algum por telefone ou por Facebook, entraram em contato conosco ao longo do programa. Tivemos muita participação hoje, muitas mensagens de carinho, de parabéns no nosso Facebook, pelo telefone, muito contato aqui. Nosso muito obrigado a todos que entraram em contato conosco. E a partir da semana que vem começamos a nossa nona temporada. Ano 9. Ano 9, programa Presença Espírita, ano 9. Obrigada, Patrícia. Obrigada, Ayrton, por vocês estarem conosco aqui.
Obrigada, Eulécia, Armando, João, Stefan, Vinícius, Sil e todos aqueles que fazem parte da equipe, ou melhor, da família Presença Espírita. Desejamos a todos uma excelente semana, que todas as mães encarnadas e desencarnadas possam receber a prece dos seus filhos, as vibrações de seus filhos. Semana que vem estamos aqui novamente. Até o próximo programa. Obrigado pela sua companhia, por estar conosco em mais um programa Presença Espírita, esse programa especial de aniversário, que continue conosco nessa nossa 9ª temporada que inicia a semana que vem. Muita paz e até o próximo programa.